Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Nós vamos iniciar essa semana o capítulo 11, o conteúdo de razão e proporção, tá? Então nós vamos começar estudando razão, mas a introdução, basicamente, o que é uma razão. Então quando eu penso em relação ao valor que eu gasto, por exemplo, de alimentação, vai depender de quanto que eu pego diariamente em um restaurante. Se todo dia a quantidade de gramas que eu coloco no meu prato vai ser o valor gasto em reais, se formos pensar. Outro exemplo de razão, em relação a uma viagem, quanto mais quilômetros você anda, maior vai ser o valor que você vai gastar em combustível. E aí nós temos vários exemplos de razão. Aqui tá dando um exemplo sobre dois requeijões. Um deles diz assim que o total do requeijão é 300 gramas, porém ele tem 105 de gordura. O outro já pesa 400 gramas e tem 120 de gordura. Aí quer saber qual dos dois tem maior taxa de gordura. Você vai dizer assim, é o 120. Não, mas o 120 é referente a um requeijão de maior peso. Aí que está a questão. Então, para a gente fazer esse tipo de operação, nós fazemos uma divisão. É isso que é uma razão, é uma divisão. Então, o que nós pensamos? Quanto de gordura tem no requeijão mumu? Requeijão mumu tem 105, certo? Então, a gente pensa que tem 105 de gordura, 105 gramas de gordura, para um total de 300 gramas. Então, isso é uma razão. É quando eu represento duas unidades de medidas que estão relacionadas. Aqui nós estamos falando da gordura e aqui do total do requeijão. Qual seria a razão para esse requeijão aqui, Catarina? Então, 120 gramas de gordura sobre 120 gramas de gordura sobre o total, que é 400 gramas. E aí, quando nós fazemos a divisão, nós já sabemos qual deles tem a maior proporção. Então, se você dividir 105 por 300 e 120 por 400, você vai saber qual vai ser o requeijão que tem o maior índice de gordura. Vamos fazer, então, esse exemplo aqui. Vamos ver quanto que dá. Olhando assim, qual que vocês acham? O mumu ou Catarina que tem maior proporção de gordura? Vamos verificar? Então, primeiro nós montamos a razão e depois fazemos a divisão. 105 dividido por 300. 0,35. Vocês lembram da porcentagem? Porcentagem é algo que foi dividido por 100. Então, quando eu pego um decimal, eu posso pensar que 0,35 equivale em porcentagem a 35%, tá? Porque significa 35 centésimos. Então, pensando em porcentagem, quando você divide uma razão pela outra, você encontra o resultado em porcentagem. Nós já vimos que o primeiro requeijão tem 35% de gordura. Vamos verificar o segundo requeijão, quanto que teria de gordura. Vamos lá. 120 dividido por 400. 0,3, ou podemos acrescentar um 0,30. 0,30 equivalem a quantos por cento, então? 0,30 equivalem a 30% de gordura. Então, nós podemos observar que o primeiro requeijão tem 35% de gordura e o segundo requeijão tem 30%. Olha que interessante. Então, nós só descobrimos isso usando o conteúdo de razão. Tá? Então, por isso que é legal esse conteúdo, porque a gente consegue fazer comparações e tirar as informações que somente olhando aqui para os números nós não teríamos, nós não saberíamos dizer. Muitas vezes nós pensaríamos que esse requeijão é o que tem maior gordura, por olhar ali 120, mas na verdade ele é mais pesado, ele tem 400 gramas. Então, quando eu divido 120 por 400, eu encontrei 30%. Já esse primeiro requeijão, ele tem 105 de gordura, mas ele é menor. Então, quando nós dividimos, nós observamos aqui que ele tinha 35%. Olha como é interessante, então, trabalhar com essa questão de razão. A gente consegue observar muita coisa. E aí, aqui está fazendo algumas perguntas que eu vou deixar para vocês pensarem. Qual é a porção de gordura para 100 gramas do requeijão mumu? Aí, aqui, vamos pensar no mumu.
Então, está perguntando quanto de gordura seria para só 100 gramas. Se aqui tem 300 gramas, 100 gramas é 1/3, ou seja, dividindo por 3. Também, se você dividir por 3, aqui as gorduras, o total de gordura, você vai saber quanto que seria. Pode fazer um cálculo mental, enfim. 2. Qual é a proporção de gordura para 100 gramas do requeijão Catarina? O Catarina é de 400 gramas, então teria que dividir por 4. Também aqui, 120 divide por 4 e aí você vai poder responder. E 3, qual deve ser a sua decisão para a compra? Você escolheria agora que você viu qual tem maior gordura, você escolheria qual? Vai ali e responda qual que você escolheria. E aí aqui está escrito a razão, que foi aquela que nós fizemos. Dividir a massa de gordura pelo requeijão. Assim nós descobrimos a porcentagem. Ó. Dividimos a massa de gordura pelo requeijão e descobrimos a porcentagem. Então, vocês vão ver que depois que vocês entenderem isso aqui, ó, é só fazer divisão. Razão é uma divisão, na verdade, tá? Só precisa entender qual que vai ficar em cima e qual que vai ficar embaixo. Tudo depende do exercício. Como nós estamos procurando a gordura, então a gordura vem em cima e o peso vem embaixo. É só ler o exercício, a palavra que aparece primeiro, coloca em cima e a outra embaixo e faz a divisão. Aqui na próxima página tem uma atividade que eu vou deixar para vocês fazerem. Tá falando de um supermercado, tá com 3 cartazes. Um diz assim, ó, tá falando que é promoção, mas a gente tem que ver se vale a pena. 6 unidades de refrigerante por R$ 25,20. Refrigerante de 2 litros. 10 unidades de refrigerante, daquele de 600 ml, por R$ 21,00. 18 unidades de refrigerante daquele pequeno de 250 ml por R$ 23,40. E aqui está perguntando, qual das embalagens é mais barata? Qual que você achou que é mais barata? E aí você vai ter que analisar. Ah, o mais barato é o 21? Será? Analise bem. Se cada um tem 600 ml, se nós fôssemos somar todos eles, que são 10, e dividir pelo valor, quanto que ficaria? Se nós ver em relação ao litro, quanto que custa o litro? Lembrando que 1 litro é 1.000 ml. Então, você pode somar, nesse caso aqui são 10 de 6, dá 6.000 ml. 6.000 seria 6 litros. Então, você vê, 6 litros custou R$ 21,00. Aqui são 2 litros cada, então dá 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 litros por R$ 25,20. Então, você pode dividir e ver quanto fica 1 litro. Aqui são refrigerantes 250 ml, então cada 4 refrigerantes dá 1 litro. Soma todos e divide por 23, ou divide os reais pelo litro. Uma dica que eu vou dar para vocês, descubram quanto que custaria 1 litro. 1 litro não quer dizer uma garrafinha. 1 litro custaria 1.000 ml, conteria, 1.000 ml. Verifiquem quanto que custa o litro em reais. Podem fazer um cálculo mental, podem montar uma razão. Vejam o que vocês acham mais fácil. Da oferta A, vamos chamar de oferta A, da oferta B e da oferta C. E assim vocês vão saber qual dos 3 compensa comprar, porque não é pelo tamanho, mas é pelo valor do litro que a gente verifica qual das embalagens é mais barata, tá? E aqui você explica como que você se baseou, então, para encontrar este resultado. Aqui eu vou explicar mais uma atividade que eu vou deixar para vocês fazerem, ó. Diz assim, um revendedor, questão 2 da 78. Autorizado, compra um notebook por 2.000 e vende por 2.500. Por quê? Porque, digamos que ele tem uma loja, claro que ele compra mais barato, porque ele precisa ter o lucro, né? Determine a razão, ó, nós vamos montar aquela fração entre o lucro e o preço de venda. Então, a gente vai colocar assim, lucro dividido pelo preço de venda. Vou colocar PV, preço de venda. Qual que é o lucro aqui? O lucro é o que ele ganhou. Então, se vocês pensarem que ele compra por 2.000 e vende por 2.500, o lucro vai ser de 500. Então, vai colocar o 500 e vai dividir pelo preço de venda, que é o 2.500. Em seguida, está pedindo para transformar em fração irredutível, né? Você pode simplificar, você vai dividindo por 5, por 10, você vai ver por quanto que dá para dividir e deixa em forma de fração, tá? Não precisa transformar em decimal, deixa na fração mesmo. Aqui, na B, escreva a razão entre o lucro, ó, em cima vai o lucro, embaixo vai o preço de venda na forma de porcentagem. Então, para transformar em forma de porcentagem, é só dividir.
Você vai pegar essa mesma fração e agora pode usar a calculadora e dividir. E você vai ver quanto que vai dar, que seria em porcentagem. Vai dar um número decimal. E aí o número decimal, você já sabe que vira porcentagem, tá bom? Essa é a questão 2 da 78. E aí aqui na 79, a 3, diz assim, um quadrado, também é sobre razão, tem 5 metros de lado. Ó, pensem no quadrado, 5 metros de lado. Outro quadrado tem 9 metros de lado. Determine a razão entre os perímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai encontrar o perímetro do primeiro, lembrando que perímetro é a soma de todos os lados, e vai dividir pelo perímetro do segundo, que é a soma de todos os lados. Aí, você fazendo essa divisão, você vai ver a razão. Não precisa dividir, só deixa em forma de fração daí. Coloca o perímetro do primeiro, o perímetro do segundo. Se der para transformar na fração irredutível, simplificar ela, simplifica. E daí deixa assim que na aula nós conversamos. Pode fazer só a questão 3 aqui, ó. Até a questão 3 está bom, ok? Então, eu vou deixar para vocês aqui a questão 3, da página 79. Na página 78, a questão 2. Na página 77, a questão 4 e 5, que é sobre os refrigerantes. E na página 76, essa questão que é sobre o requeijão, para vocês finalizarem, ok? Um abraço, bons estudos e nos vemos na aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal!